Fala pessoal, Vinícius aqui do FTV, tudo bom? Vamos lá, vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero trazer um conteúdo relacionado às chamadas relações bilaterais entre as empresas, tá? E entre os programas de fidelidade. E claro, antes eu queria pedir uma gentileza para vocês que gostam do conteúdo do canal, que possam compartilhar com os amigos, que possam se inscrever aqui no canal para receber as notificações em primeira mão. Enfim, isso ajuda muito o canal a ganhar relevância. Então, se você tem interesse por esse tema, fica até o final desse vídeo que a gente vai, prometo para vocês passar dicas valiosas, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar, claro, do início. Para a gente falar efetivamente sobre alianças aéreas, sobre efetivamente os benefícios em si, né? A gente precisa, claro, falar dos acordos, digamos, iniciais, nas fases iniciais que envolvem as parcerias bilaterais. E nesse caso a gente vai falar, claro, do Interline. Vocês podem ver aqui na tela justamente a imagem referente ao Interline. O que é o Interline? Basicamente, o Interline é justamente o acordo inicial entre duas empresas aéreas que permite, por exemplo, que a gente consiga fazer uma emissão de uma passagem sem ter que redespachar bagagem e sem ter que fazer a reemissão do bilhete. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos pegar um voo, por exemplo, da Latam, tá? Imaginemos que a gente comprasse um voo da Latam saindo de São Paulo, Guarulhos, para Bolonha, tá? Então, é sabido que a Latam não opera um voo direto de São Paulo para Bolonha. E também não faz um voo para Bolonha especificamente. Então, daí porque, para ela conseguir ampliar a capilaridade da rede dela de voos, ela precisa ter parceria com outras empresas aéreas. Então, o que a gente poderia fazer nesse cenário? A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia comprar um voo no próprio site da Latam, sendo que o primeiro voo, por exemplo, seria operado com a própria Latam para Paris. E de Paris, um voo da Air France seguindo para Bolonha. Então, a gente não teria necessariamente que descer em Paris, ir no check-in, por exemplo, e refazer o check-in para pegar o voo de Paris para Bolonha com a Air France. E a gente não precisaria também redespachar bagagem. Então a gente poderia chegar em São Paulo, por exemplo, já pegar os cartões de embarque, né, referente aos 2 voos, e também já despachar a bagagem para o destino final. Isso, gente, é uma situação específica de um acordo de Interline, tá? Então, feita essa ressalva, a gente vai para o segundo nível de relacionamento das empresas, que é justamente os acordos de code share. Vamos lá. Então vamos lá, dando sequência, o que efetivamente é o code share? Em inglês, code provém de código, né? E share de compartilhamento. Logo, a gente pode deduzir que se trata de compartilhamento de voos. E é uma coisa simples de explicar. Então, vamos pegar o exemplo da própria Latam com a Voipes, tá? Em que pese as operações da Voipes estarem suspensas, pelo menos por hora, a Latam tinha um acordo de code share com a própria Voipes. Então, basicamente, o que seria o code share? Então, vamos imaginar, seguindo o mesmo exemplo, que a gente fosse comprar uma passagem de São José do Rio Preto para Ribeirão Preto, supondo, tá? Eu nem lembro se de fato essa rota era feita realizada pela Voipes, mas na verdade só quero dar o exemplo. Então, basicamente, a Latam não faria esse tipo de trecho, então, dada a peculiaridade da rota. Então, o que é o code share? É basicamente a gente fazer uma emissão de uma passagem para uma empresa específica, sendo que esse voo é operado por uma outra empresa. Então, nesse caso do exemplo da Voipes, a gente entraria no site da Latam, deixando bem claro que não tem mais essa parceria, tá? Nós entraríamos no site da Latam, faria a compra da passagem pelo site da Latam, e aí constataria que o voo seria operado pela Voipes. Inclusive, o check-in deveria ser realizado com a própria empresa, tá? Temos outro exemplo, eu vou mostrar inclusive para vocês no Flight Radar, vamos lá. Olha só, gente, vocês podem verificar que eu tô aqui no site no aplicativo do Flight Radar, e eu quero mostrar para vocês um exemplo de uma rota operada pela Delta, que a gente consegue comprar, por exemplo, no site da Latam. Então, supondo que nós quiséssemos sair de São Paulo para Atlanta, tá? Vocês podem verificar que não há nenhum voo da Latam aqui. A gente tem, inclusive, um voo que está sendo feito, inclusive, agora, nesse momento, que é o DL-104, tá? Inclusive com a 330-300. O que acontece? A gente poderia comprar esse voo pela Latam, mas efetivamente o voo não seria operado pela própria Latam, e sim pela Delta. Então isso, efetivamente, é um acordo de code share. Ou seja, parte dos assentos são vendidos
pela empresa que opera o voo. A parte restante é operada pela outra empresa, comercializa também, entendeu? Então, naturalmente a Delta venderia esses assentos, mas a Latam também venderia. Então esse é um acordo, o chamado Code Share. E o Code Share, gente, tem uma particularidade bem complicada em relação ao crédito dos pontos, tá? Não é que não ocorra a possibilidade, mas é bem complicado. Então, imaginemos que a gente queira pontuar com uma parceira da Delta, por exemplo, sendo que a gente emite essa passagem na Latam. Não bastasse a dificuldade de a gente conseguir marcar assento, até porque eventualmente as empresas usam sistemas diferentes. Então não bastasse esse detalhe, a gente tem a dificuldade eventual também de pontuar nos parceiros. É claro que isso não é regra, mas não é um voo puro, não é tão simples como um voo puro, por exemplo. Então tem essa particularidade. Bom, vamos lá então. Então a gente agora passa para falar um pouquinho sobre os acordos de joint venture, tá? Que aí já é um passo além, inclusive, quase numa iminência, digamos assim, de formar um acordo entre alianças aéreas, por exemplo, né? Aliás, entre membros dentro de uma mesma aliança aérea, que a gente vai falar adiante, inclusive, também. Mas, basicamente, o que é o joint venture? O joint venture, na verdade, é um acordo, claro, respaldado por contrato, em que, por exemplo, duas ou mais empresas compartilham lucros ou eventuais prejuízos, elas combinam efetivamente frequências aéreas, planejamento de rotas. Então, a gente pode dar alguns exemplos, por exemplo, para vocês. Vamos pegar o próprio caso da Delta com a Latam. A Delta tem um acordo de joint venture com a Latam, em que, por exemplo, essa rota entre a América do Sul e a América do Norte é coordenada. Então, as empresas compartilham lucros, eventuais prejuízos, estabelecem frequências. O mesmo a gente pode falar, por exemplo, da British, da American, da Finnair, se não me engano, e da própria Aer Lingus. Eu não lembro se eu falei da Ibéria, me desculpem. Em que também há um acordo que envolve voos para a Europa e América do Norte. Então, também temos outros exemplos. Temos também um acordo que envolve voos da própria Qantas com a Emirates, do Oriente Médio para a Austrália, por exemplo. A gente tem um próprio acordo que envolve a Lufthansa e a United Airlines em relação à questão de voos que envolvem a América do Norte para a Europa. Então, vocês podem notar que a joint venture efetivamente já é um passo além, porque além efetivamente da parceria, presume-se que as empresas vão juntas compartilhar lucros, eventuais prejuízos, reorganizar a malha aérea e definir inclusive frequências, tá? Bom, gente, então agora a gente vai adentrar naquilo que eu entendo ser digamos assim, o creme de la creme, que é justamente as alianças aéreas, tá? O que presume, quando a gente fala em aliança aérea, qual que é o principal benefício, digamos assim? É claro que assim, pressupõe que para a empresa aérea entrar numa determinada aliança, ela precisa cumprir uma série de requisitos, né? Inclusive padrões de estado de arte em relação à questão de segurança, uma série de coisas. Mas o principal, digamos assim, a principal característica é justamente propiciar que os passageiros frequentes de um respectivo programa possam, por exemplo, resgatar e compartilhar benefícios de outro. Então, vamos dar um exemplo hipotético aqui. Nós temos 3 alianças principais atualmente, que é a Star Alliance, a Oneworld e também a SkyTeam. Então, quando a gente fala de Star Alliance, a gente está falando de cerca de 26 empresas, tá? Dentre as quais eu posso destacar a Lufthansa, a Singapore, a própria Avianca, a Copa, a Swiss, a Ethiopian, dentre outras, tá? Então, o que acontece? Eu posso, por exemplo, ter um cadastro lá no KrisFlyer da Singapore Airlines e utilizar esses pontos para fazer um voo na United, tá? E basicamente, em que pese eu utilizar, nesse exemplo hipotético que eu dei, os pontos do KrisFlyer para voar com a United, eu posso muito bem pedir para pontuar em uma outra empresa, por exemplo, do grupo. Eu poderia, por que não, pedir para pontuar no Life Miles da Avianca. Então esse é justamente o conceito de aliança aérea. Eu estou voando com a empresa A, emitindo com os pontos da empresa B e pedindo para pontuar na empresa C. Então isso é uma situação específica das alianças aéreas. Eu não posso fazer isso se não há um acordo, digamos assim, entre as empresas, né? Eu não consigo simplesmente
fazer uso de um acordo interline para conseguir pontuar numa empresa parceira, desde que isso, claro, esteja formalizado por meio de um acordo mais abrangente, como é o caso da Aliança Aérea. E é importante, gente, falar para vocês o seguinte. Aliás, deixa eu até abrir na tela a imagem da Aliança Aérea aqui, que eu tinha me esquecido de abrir. Vamos lá. Tá aqui na tela, vamos lá. É importante destacar o seguinte. O simples fato da empresa aérea fazer parte de uma aliança aérea, por exemplo, Star Alliance, SkyTeam, OneWorld, por si só, ela não necessariamente tem obrigação de fazer acordo bilateral com outras empresas, acordo de interline, code share. Da mesma forma que o fato de uma determinada empresa fazer parte da SkyTeam, por exemplo, não impede que essa faça acordo com outras empresas. A gente tem exemplos, por exemplo, ficou ótimo. Nós temos exemplos de empresas que, embora não façam parte de uma aliança aérea, ainda assim têm relação bilateral com outras. É o caso da Latam. A Latam já não faz parte da OneWorld desde 2021. Ainda assim, ela possui acordos bilaterais com várias empresas. Muitas delas, inclusive, que fazem parte atualmente da OneWorld. Da mesma forma que a Virgin Atlantic, por exemplo, tem acordos bilaterais com a Singapore. E são alianças distintas. Então, é só para ilustrar que não há problema nenhum. Da mesma forma, por exemplo, que a própria Etihad tem um acordo, inclusive de joint venture, por exemplo, com a American Airlines. E ela não faz parte de uma aliança aérea, no caso a Etihad. Mas, então, basicamente, é natural também, embora não haja obrigatoriedade, quando uma empresa faz parte de uma aliança aérea, é natural que ela vá fazer, eventualmente, também acordo de interline, de code share. Por quê? Porque isso ajuda na capilaridade da empresa, né? E faz com que o seu passageiro frequente consiga comprar uma passagem de A para B, sendo que, eventualmente, a própria empresa não faz essa rota, né? Então, se a empresa não fizer esse tipo de acordo, ela perde, eventualmente, a oportunidade de vender passagens. Porque vamos imaginar, naquele exemplo que eu dei, uma pessoa precisa comprar um voo de São Paulo para Seattle, no Alasca. Aí vamos imaginar que a Latam não tivesse um acordo bilateral com uma outra empresa. Tá? Eu não vou nem entrar no mérito se tem ou não tem, mas é só para ilustrar o exemplo. Então, nesse caso, se não tivesse um acordo, eu não conseguiria comprar uma passagem de São Paulo para Seattle no site da Latam de uma outra empresa que não houver, se não houvesse, por exemplo, um acordo bilateral. Eu só consigo comprar um voo, por exemplo, para Seattle, nesse exemplo hipotético, se houvesse uma relação bilateral que permitisse emitir essa passagem, tá? Então, gente, qual que é o benefício principal? Vamos imaginar, aí a gente entra numa seara aqui que vai de um tema básico para um tema mais complexo, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em aliança aérea, a gente fala naturalmente de status. Então, vamos imaginar que eu foque todos os meus voos com a American Airlines. Então, vamos imaginar que eu tenho um status lá, um Executive Platinum, tá? Que é um status análogo na aliança de Emerald, tá? Então, é o top tier da aliança. Então, eu não consigo diretamente conquistar status numa aliança aérea. Eu preciso, naturalmente, conseguir status numa empresa da qual essa empresa faça parte de uma aliança aérea específica, para eu refletir esse status na aliança aérea, tá? Então, nesse exemplo que eu dei, eu conseguiria, por exemplo, sendo o Executive Platinum, automaticamente ser Emerald na aliança. Então, supondo que eu estivesse voando na classe econômica da Ibéria, tá? Na qual eu não tivesse, por exemplo, nenhum status. Então, isso significaria por si só que eu poderia acessar os lounges nos aeroportos, tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha. Eu poderia, eventualmente, despachar bagagem extra gratuita. Eu poderia marcar assento gratuito. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Até o final desse ano, a ITA ainda permanece na SkyTeam, né? Eles têm um programa chamado Volare. Depois eles vão... Já inclusive efetivou a alteração para Star Alliance, mas por hora, pelo menos, eles permanecem na SkyTeam. Então eu vou dar um exemplo meu, que aconteceu comigo, né? Então vamos lá. Eu fiz uma viagem o ano passado para Amsterdã e eu não tenho status no Flying Blue. Então, basicamente, o que eu fiz? Para eu poder selecionar os assentos na classe executiva, eu deveria pagar mais de R$ 1.000. E eu não estava naturalmente disposto a pagar esse valor. Então, o que eu fiz? Eu vinculei o meu número do ITA Volare na reserva da Air France, eu liguei lá, não consegui fazer online. E aí, automaticamente, quando eles conseguiram vincular o meu número do Volare com a KLM, automaticamente eu consegui marcar assento gratuito, tá? Isso me poupou praticamente R$ 1.000.
Só fazer um parêntese também, por isso que é importante a gente conhecer sobre alianças aéreas, sobre relações bilaterais. À época, havia tido um status match, tá? Depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso para vocês. Que basicamente concederia. Teve uma época com o próprio Advantage e depois, num segundo momento, com a Latam. E eles estavam conferindo um status equivalente na ITA para quem conseguisse comprovar que dispusesse de um status na Latam, por exemplo. E muitas pessoas conseguiram o top tier lá do Volare no ITA, que foi o status Executive. E todo mundo que conseguia o status Executive podia presentear uma pessoa com o status Premium. O status Executive, gente, ele concedia, inclusive, o status Top Tier, ou seja, o melhor status na aliança SkyTeam, que é o SkyTeam Elite Plus. Da mesma forma, quando alguém era presenteado com o status Premium, que era o status, entre aspas, intermediário, ainda assim o status Premium dava acesso também ao SkyTeam Elite Plus, por analogia na aliança. Então, o que acontecia? Por equivalência. E aí, da mesma forma, eu usando o Premium, mesmo não sendo o status Top Tier, eu consegui vincular o status Premium que eu ganhei de presente, de um amigo meu, inclusive do Thiago, e aí eu consegui marcar os assentos gratuitamente, tá? Então, basicamente, é importante entender que a gente foca em uma empresa específica para obter status máximo, ou então status intermediário. É claro que quanto maior o status, melhor os benefícios. Para aí sim, quando a gente for fazer um voo dentro dessa aliança, desse ecossistema, então vamos mudar um pouquinho o exemplo. Em vez de usar um exemplo da American Airlines, vamos falar um pouquinho sobre a United. Vamos imaginar que nós tivéssemos lá um status top deles, que é o Premier 1K. Então vamos imaginar que eu estou fazendo um voo agora na Singapore Airlines entre Hong Kong para Singapura, e eu não tenho status nenhum lá. Aí quando eu for fazer o voo, eu vou vincular meu número do Mileage Plus, da United, do meu Premier 1K, que eu não tenho, aliás, infelizmente. E aí eu conseguiria todos os benefícios honrados pela aliança em razão do status obtido na United, tá? Gente, eu sei que em princípio parece ser um tema complexo, e de fato não é tão simples, mas depois que a gente entende a lógica, fica muito fácil. Então, a essência basicamente é entender que, a partir do momento que eu disponho de status de uma determinada aliança, aliás, de uma determinada empresa aérea, que faz parte de uma aliança aérea, eu automaticamente posso utilizar esses benefícios em todo esse ecossistema, tá bom? Então é natural que, se eu tenho status na Star Alliance, por meio da eventual da United Airlines, se eu fizer um voo com a KLM, se eu não tiver status no Flying Blue, eu não vou conseguir refletir esse status lá, esse benefício. Por quê? São alianças distintas, tá? A KLM faz parte da SkyTeam, ao passo que a United faz parte da Star Alliance. Mas supondo que eu tivesse, por exemplo, um status top na Virgin Atlantic e fosse fazer um voo com a KLM ou com a Air France, eu conseguiria refletir o status, tá? Da mesma forma, se eu supondo que eu tivesse um emprego em Doha e tivesse que viajar a trabalho em classe executiva com frequência, naturalmente eu conseguiria status top no Privilege Club, que é o programa da Qatar. O status Platinum, por exemplo. E aí isso por si só me garantiria, numa eventualidade de ter que fazer um voo de Londres para Nova York na classe econômica da British. Por quê? Eu conseguiria benefícios como bagagem gratuita, eventual upgrade, check-in prioritário, acesso a lounge. Por quê? Porque, a exemplo da Qatar, a British Airways faz parte da aliança One World, entendeu? Então, eu conseguiria refletir esse status, a equivalência. Daí porque é importante a gente conhecer, gente, os benefícios, tá? Porque tem muitas pessoas que compram passagens, inclusive até em executiva, pessoas que viajam a trabalho e não vinculam o número de passageiro frequente. E isso é ruim, porque a pessoa não bastasse estar perdendo as oportunidades das milhas, que nesse exemplo que eu dei da classe executiva não seriam poucos pontos. Além disso, também está perdendo a oportunidade de utilizar os benefícios, tá bom? Bom, gente, então o tema do vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para crítica construtiva da parte de vocês aí, para adaptar o conteúdo. Se vocês quiserem propor outros temas, a gente está disponível para fazer de acordo com o que vocês precisem. Lembrando que a gente tem uma consultoria, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato com a gente. A gente tem um Close Friends, que é um espaço no qual a gente discute estratégias avançadas de milhas, enfim, fala sobre viagens. A gente tem uma comunidade muito bacana, com gente com todo tipo de conhecimento, do básico até o avançado, e de uma forma que a gente consegue abranger, de uma forma geral, todo mundo, tá bom?
Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos.